Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous. Sim, a série voltou do hiato finalmente. E hoje vamos falar sobre o episódio 9 da sexta temporada, Senhor Agreste. Esse episódio foi roteirizado pelo Thomas Ashworth, pelo Sebastian Tibarel e pelo Pierre Dublé. Uma coisa que eu notei é que o Thomas e o Sebastian são os roteiristas em todos os episódios da temporada. E sempre tem meio que uma outra pessoa com eles. O que podemos meio que tirar dessa informação? Basicamente, o Thomas e o Sebastian são os roteiristas principais dessa temporada. E os outros são a equipe nova. Eu suponho que seja algo mais ou menos no território tipo, nós queremos avançar em tais coisas na história nesse episódio. Eles vão e entregam esses requisitos para o terceiro roteirista do episódio. E ficam lá só dando orientação. Tanto é que o único episódio até agora que só teve o Thomas e o Sebastian como roteiristas foi Rainha Tormenta. Os demais tiveram outros roteiristas. Por exemplo, a desenhista teve a Caroline Torrelli. Sublimação teve o Jean-René Perry. Tivemos aqui o Pierre Dublé, que ele também escreveu Papai Cop. Não, perdão. Lobo e a Voz também foi escrito só pelo Thomas e pelo Sebastian. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não foi? Então, vamos lá. Esse episódio, ele se inicia com um flashback da quinta temporada, mais especificamente após o episódio Migração, quando o Luca, ele tá se despedindo da Juleika e da Anarca, da família dele, porque ele vai pro Brasil. Afinal de contas, ele sabe as identidades da Ladybug e do Cat Noir. E se o Monark o akumatizar, já era. Então, a Ladybug e o Cat Noir estão observando isso de longe. Ela informou que o Lucas sabe mesmo a identidade dos dois, mas que ele não contou pra ela quem é o Cat Noir, porque ela não pode saber, assim como o Cat Noir não pode saber quem a Ladybug é. Só que o Cat Noir quer se certificar disso, então ele vai, segue o Luca até o aeroporto, se destransforma, e o Adrian vai e diz: não, Luca, você nem tem certeza sobre as identidades e tal, se você vai ser akumatizado, você não precisa ir pro Brasil. Ele: Adrian, eu tô fazendo o que é melhor. Eu vou voltar logo, mas eu confio na Ladybug e em você pra proteger em Paris. Então ele confirma assim pro Adrian que ele sabe a identidade dele. E legal que esse flashback inteiro se passa com a animação da Dwarf, mas com os designs antigos dos personagens. Então foi bem bacana ver essa mudança, né? Mas enfim, temos a abertura do episódio. E aí nós vemos que a Marinette tá tendo um pesadelo, que ela não tá sabendo lidar muito bem com a mentira de que o Gabriel era o herói que derrotou o Monark, que salvou a vida dela e tal. E aí que tá, ela fica super pressionada, super nervosa. E em paralelo a isso, o Adrian, ele mal tá comendo o café da manhã que a Natalie fez, porque eles têm uma reunião marcada na prefeitura. Só que a Natalie diz: se você não estiver se sentindo bem, você não precisa ir. Não, eu vou. Até porque eu preciso estar lá, eu preciso ir a essa reunião. A Marinette também vai estar lá pra me dar um apoio. E aí, ok. Enquanto isso, a Marinette, ela tá se arrumando pra sair de casa e visitar o Adrian. Só que ela tá trocando as palavras. Ela fala um monte de coisa meio suspeita, sabe? Ela se corrige logo na hora. E aí a Tiki sugere que ela conte a verdade. Porém, a Marinette diz: não, eu prometi que não faria isso pro Gabriel. Tipo, pô, minha gente, qual é, Marinette? Logo o Gabriel. E você devia estar se preocupando com o Adrian em si, mas ok. Ok, né? E aí que tá, o Adrian, ele tá questionando o Plague, porque por mais que todo mundo diga que o pai dele foi um herói, que ele salvou o mundo, se importava e tal, alguma coisa não tá batendo, não faz sentido, porque afinal de contas, esse não é o Gabriel que ele se lembra. É como se fossem duas pessoas totalmente diferentes. E ele sente que a Ladybug não contou tudo a ele. Então ele até diz: Plague, você tava lá, você não pode me contar o que aconteceu? Só que o Plague dá uma de desavisado pra não desobedecer a guardiã, né? Ele diz: não, eu tava lá sim, só que eu tava meio que dentro do anel, né? Então eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Ok, inclusive esse episódio se passa depois de Lobo e a Voz e depois de El Toro de Piedra, cronologicamente, porque o Eren já menciona os avós dele normal, a Natalie tá com a guarda dele, e
ele tá com aquele sapinho de pelúcia que ele e a Marinette encontraram no episódio de Leitora de Pedra. Então, vamos dizer que esse episódio tá certo na cronologia, seria o nono mesmo. Mas, enfim. Ah, perdão, minha voz tá um pouco assim porque eu tô me recuperando de um resfriado, gente. Mas, beleza. A Marinette chega, os três vão junto lá pra reunião na prefeitura, que basicamente o que aconteceu foi que a estátua antiga do Gabriel, que ficava lá na praça, foi vandalizada, alguém pichou e tal. Então, eles querem fazer uma nova estátua pro Gabriel, vai ser custeada pelo Tomoe Tsurugi. Só que dessa vez quem vai esculpir vai ser o Theo Barbot, aquele lá que foi o copycat lá na primeira temporada, sabe? Bem antigo já esse vilão. Mas enfim, ele enxergava o Gabriel como um mentor e ele quer fazer uma estátua de 10 metros de altura na frente da prefeitura. Pois é. Só que o Aiden, pô, ele vê o Theo admirando o pai dele e diz, ó, meu pai não era bem assim não. Tipo, ele me impediu de ter um relacionamento com a Marinette, ele não queria, tipo, sei lá, as panquecas dele eram horríveis, tipo, a Marinette tava tentando defender também, mas enfim. O Aiden só disse que precisa de mais tempo pra pensar, sai dali e ele comenta com a Marinette que ele se recusa a ver o pai dele dessa forma porque, sei lá, tem alguma coisa errada. E ele até questiona se isso o torna um filho ruim. Só que a Marinette diz que ele não tem culpa de nada e tal. E que ele só precisa de um tempo. E é ok. Eles vão lá pra mansão Agreste. A Marinette se despede do Aiden, mas a consciência começa a bater. E ela decide que precisa contar a verdade pra ele. Só que a Natalie a impede, puxa ela pelo braço e diz, ó, não, a gente já combinou uma versão. Você não pode voltar atrás agora. Já é tarde demais. Se você contar algo pra ele que só a Ladybug saberia, o que é que vai acontecer? Ele vai perceber que você é a Ladybug. E outra, a Marinette até dizer, não, então eu vou contar isso como Ladybug. Ela, beleza. Mas e como ele vai reagir? E se ele souber que eu fui cúmplice do Gabriel? Não dá pra voltar atrás. A gente já fez uma escolha, vamos ter que viver com ela. E a Marinette fica meio assim, mas vai embora. A Natalie dá uma desculpa pro Eraser que tava ajudando ela a encontrar as chaves da scooter. E é ok, a Marinette volta pra casa, tá tendo aula de violão online com o Luca, que voltou pro Brasil. Inclusive esse episódio explica o porquê dele voltar pro Brasil, né? Só que ele nota que ela tá meio estranha, tá trocando as palavras. E eis que aparece essa personagem nova que se chama Irupê. Ela é brasileira e é a nova namorada do Luca. Ela até fala português com a Marinette e tal. Só que isso a pessoa só percebe se assistir o episódio com a dublagem em inglês ou em francês. Que ela diz, bom dia Marinette. A Marinette ainda solta um tudo bem. Mas beleza. A Irupê, ela vai tomar um banho lá no mar enquanto o Luca continua a aula. Ele ainda percebe que a Marinette tá meio pra baixo. E diz, você pode falar comigo sobre o que quiser. Ela, não, é que... Peraí, você tem razão. Não sai daí, eu chego em 1 hora. Ele, peraí, você tá vindo pra cá? E aí ela desliga a chamada, a Irupê volta e descobrimos que ela e o Luca não são namorados. Na verdade, ele pediu pra ela fingir que eles estavam juntos. E aí nós temos um flashback da época após a derrota do Monark. Ou seja, nós vamos descobrir por que o Luca realmente voltou para o Brasil, porque ele tá fingindo que tá com a Irupê. Basicamente, o que rolou é que o Luca se encontrou com a Marinette e disse, eu vou voltar pro Brasil, porque, beleza, o Monark foi derrotado, mas já tem um novo portador da borboleta e eu não posso arriscar estar com mais desarme, botar vocês em perigo. A Marinette diz, não, nada a ver, relaxa, vai ficar tudo bem. E aí, o Luca, ele se transforma em Vaipirion, ativa o poder da segunda chance e acaba confessando que, na verdade, o motivo para ele estar voltando pro Brasil é que ele ainda é apaixonado pela Marinette. Ele não superou, ele tá feliz que ela e o Eren estão juntos, que eles estão felizes, mas se ele continuasse ali, ele iria meio que tá fingindo que tava tudo bem, que não tava com dor, e eventualmente isso poderia acabar estragando a amizade dos três. Então a melhor solução que ele achou foi ir pro Brasil, porque assim ele não teria que lidar com os sentimentos, ele não teria que ficar se enganando.
E a própria Marinette, ela diz, não, não, a gente, sei lá, a gente fica afastado quando você estiver por perto. Mas o Luca diz, não, relaxa, Marinette, essa é a decisão certa. E ele usa a segunda chance para que ela esqueça dessa conversa. E é a primeira vez que vemos o Luca mentindo, né, pra Marinette. Ele fala que ele vai pro Brasil porque ele conheceu uma garota lá, bem legal, e que ele se apaixonou por ela. Então a Marinette fica feliz, dá um abraço no Luca e esse é o fim do flashback. O Luca acaba falando pra Irupê que não conseguiu contar a verdade pra Marinette. Mas ela diz, não, relaxa, vai dar tudo certo, uma hora você vai conseguir admitir. E aí, o Eren vai até o escritório da Natalie, diz que tomou a decisão, que ele não quer mesmo que a estátua seja feita. Ela liga para a prefeitura para confirmar. E nessa hora, a Cosmobug chega no Rio de Janeiro, se destransforma, puxa o Luca para um canto e acaba falando com ele. Ela diz, ó, seguinte, eu vou precisar que você me empreste seu Miraculous. Ele, tá. E aí ela faz uma fusão e vira a Snake Bug. Quer dizer, não temos o nome oficial ainda, mas eu vou chamar de Snake Bug. E ela confessa que ela mentiu pra todo mundo, que o Gabriel não era herói coisa nenhuma, na verdade ele era o Monark. Só que aí, antes de morrer, antes de se sacrificar, ele pediu pra que ela mantivesse uma imagem boa dele pelo bem do Adrian. E aí ela acabou, né, sem saber o que fazer, decidiu mentir mesmo, pra evitar que o Adrian se machucasse, que o povo se voltasse contra ele, que o Adrian ficasse sozinho, ela não vai deixar ninguém machucar o Adrian, enfim. Ela surta, desabafa, e o Luca, ele fica em choque. Ele começa a agir diferente. Inclusive, ele faz um pedido inusitado. Ele pede os brincos da Ladybug e diz que vai consertar a situação, que ele acaba admitindo que ama a Marinette e que tá na hora dele protegê-la. Nós não sabemos o que é que o Luca pretendia fazer. Ele só diz que sabe coisas que a Marinette não saiba. No momento eu só penso, beleza, ele conhece a identidade do Cat Noir, mas o que é que ele faria? Ele iria até Paris? Ele pediria o anel do Cat Noir pra fazer um desejo, talvez? Ou então ele se passaria por Ladybug pra desmentir e aí a culpa cairia nele? Eu não sei. Também tem o fato, né, de que o Luca estava treinando com o Surran, pela Ordem dos Guardiões. Então, pode ser que ele saiba mais coisas sobre os Miraculous, mas não sabemos qual era o plano do Luca, porque a Snake Bug usou segunda chance, em choque, né, por causa da reação dele. E aí, só disse, não, eu vim aqui pra desejar que você e a Irupê sejam muito felizes juntos, e é isso. Até a próxima. Enquanto isso, o Theo ele é avisado pela prefeita Bouchier de que a estátua não foi aprovada. Ele fica muito pistola com isso e a Chris ele se aproveita para akumatizá-lo, transformando-o em Senhor Agreste, uma estátua enorme do Gabriel Agreste. Se não me engano, a print tá na thumb do vídeo. Eu esqueci de colocar aqui, perdão. Mas é o que acontece, né? É basicamente uma estátua do Gabriel gigante. E aí o Sr. Agreste vai atrás do Adrian na mansão, tenta pegá-lo, a Natalie meio que empurra o Adrian pro lado. E aí o Adrian se esconde no banheiro, se transforma em Cat Noir, salva a Natalie, leva ela para um lugar seguro, diz que vai buscar o Adrian. E aí começa a luta do Cat Noir contra o Sr. Agreste, porque o Cat Noir ele fica chocado, né, com a imagem do pai. E ele sem querer acaba usando o Cataclismo para desviar de um golpe do Sr. Agreste e a mão desintegra antes de se regenerar. Ele se sente culpado por causa disso, mas percebe, não, é só uma estátua. Então eles continuam lutando, o Cat Noir pede reforço para Ladybug, a luta vai parar lá na prefeitura. Só que o Sr. Agreste se aproveita de uma distração do Cat Noir e ele consegue jogar um monte de escombros em cima do herói. E aí, basicamente o que acontece é que o Cat Noir ele fica soterrado. E a mão dele fica presa pra fora. O Sr. Agreste pega o anel do Cat Noir, o Adrian acaba se transformando. Só que agora ele se esconde nos escombros pra não ser descoberto. E aí, beleza. O que acontece em seguida é o seguinte. A Ladybug chega na cena, vê tudo que tá acontecendo. E aí, o Sr. Agreste ele guarda o anel dentro de si.
A Ladybug invoca um monte de talismãs na batalha, só que ela não sabe o que fazer com eles. Tipo, tem uma espada de esgrima, um vidro de perfume, um megafone. E aí ela acaba sendo capturada pelo Akumatizado. Inclusive eu esqueci até de mostrar aqui, ó. Cat Noir e a Snakebug. Ela tá muito linda, por sinal. Mas enfim. Inclusive ela me lembrou a Shadybug do especial de Paris. Eu tinha esquecido agora. O Miraculous World de Paris. Mas enfim. Basicamente, a Ladybug acaba presa. O megafone cai na rua. O Adrian sai da estação de metrô e começa a desabafar com a estátua, falando, questionando por que ele não foi um pai bom, porque ele proibia o Eren de ir pra escola, de ter amigos, de se relacionar com a Marinette, porque ele viajava o mundo enquanto a mãe dele estava doente, porque ele não ligava. Basicamente o Eren põe tudo que ele estava sentindo pra fora. E a cada palavra, a estátua, né, o Sr. Agreste, vai percebendo. Tipo, o Theo vai percebendo que o Gabriel não era aquela pessoa que ele pensava. E o corpo vai se petrificando até que a estátua racha. E bum! A Ladybug, ela consegue resgatar o Theo, captura o Akuma. Lança o Miraculous Ladybug que conserta tudo. Ela cria um talismã de proteção, entrega pro Theo. Ele devolve o anel pra Ladybug, que entrega pro Plague e diz pra ele devolver pro Cat Noir. Então temos um Zero feito pela Ladybug e pelo Adrian. E aí, beleza. Corta a cena, vemos a Ladybug e o Cat Noir naquele local deles que tem a vista pra Torre Eiffel. Ele agradece porque ele não estava muito bem hoje, mas ela o conforta dizendo que é por isso que eles têm um ao outro. Depois disso, a Ladybug vai embora, o Cat Noir também. E em casa, o Eren, ele se sente mais leve por ter dito aquelas coisas, ter colocado pra fora, só que ainda assim, aquele não era o pai dele. E ele não tá nem um pouco perto das respostas que ele queria. Então ele acha que vai ter que se conformar com isso mesmo. Enquanto isso, a Marinette tá lá na casa dela. Ela liga pro Eren perguntando se tá tudo bem, porque ela soube o que aconteceu na prefeitura. O Eren diz que vai ficar tudo bem, ele agradece por ela se preocupar. Ele desliga a ligação. A Marinette começa a chorar e... beleza, ela não tá mais trocando as palavras, mas a Natalie tem razão. Agora não dá pra voltar atrás. Então, ela decide que vai manter o segredo, por mais que isso doa em cada fibra do ser dela. E assim o episódio se encerra, mas claro, nós temos a costumeira cena pós-créditos. Dessa vez nós temos um outro ponto de vista de quando a Ladybug chegou pra falar com o Luca. A Irupê tava voltando com a tigela de açaí e ela acabou vendo a Ladybug arrastando o Luca pra longe. E ela diz, ué, o Luca conhece a Ladybug? Eis que surge uma criaturinha que parece um beija-flor. É bem parecido com o Kwame, mas o Thomas Astro confirmou. Não é um Kwame. Ele não disse o que é, se é um Rayleigh ou se é outra coisa, mas não é um Kwame. Então, sim, a Irupê, ela tem uma joia. Tipo, não era tão difícil de identificar que aquilo seria quase um Miraculous, mas não deve ser. Deve ser uma outra coisa, alguma caixa do Brasil. E basicamente essa criaturinha se chama Mainoli. O Mainoli questiona se o Luca não deve ter algum Miraculous, alguma coisa assim. E a Irupê só diz, eu não tenho certeza. Mas o Luca tem muitos segredos. E assim se encerra o episódio, gente. Foi muito bom. Eu gostei que o Eren tá tendo desenvolvimento. Vemos que a Marinette tava pensando em voltar atrás, mas decidiu não fazer isso. E, tipo, já é a segunda pessoa que reage mal a saber a verdade. Primeiro tivemos a Alia lá em Revelador, que precisou do Cat Noir lançando o Miraculous Cat Noir pra destruir as memórias ruins dela. E agora o poder da segunda chance pra apagar as memórias do Luca. Então, meu Deus. Provavelmente o final de temporada vai ser caótico quando a verdade for exposta. Porque, pô, é clichê. Isso provavelmente vai acontecer no finale e vai dar muito ruim pra Ladybug. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Se não me engano, o próximo episódio que vai lançar vai ser o episódio... deixa eu ver aqui. Sleeping Siren, a sereia adormecida, que é o sexto episódio. Já tem sinopse. Eu não sei se vai sair em português, mas tem a estreia para os Estados Unidos confirmada.
Outro episódio que também tem data é o episódio 10, The Dark Castle, e teremos o retorno da Alex nesse episódio, então vai ser bem bacana também. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te assina para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí, falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.